Buenas, gurizada. Faz um tempo que eu não falo sobre Power BI e eu tive um vídeo bem visualizado, nossa senhora, bem no YouTube, sobre como atualizar os dados do BI substituindo arquivos. E teve algumas dúvidas do pessoal ali que eu vou tentar responder agora, bem interessantes até, simples, mas que mostram como o pessoal está interessado em utilizar a ferramenta. Então, nesse vídeo do BI, eu simplesmente substituo os arquivos em que eu estou utilizando como dados. Vocês vão ver que o Power Query ele faz uma edição como se fosse uma programação dos teus arquivos. E é importante que a sintaxe escritas as colunas e os arquivos que vocês estão importando sejam exatamente os mesmos. A dúvida que o Arthur tem aqui, ó, ele diz que toda vez que ele vai atualizar, ele tem que refazer toda a programação do Power Query. Provavelmente o que está acontecendo é o seguinte, viu, Arthur? Olha só. Aqui eu tenho aquele mesmo arquivo que eu fiz aquela videoaula. Nossa, magnífica. Como já passou bastante tempo aqui. Aí. Certo? Você vai lá em transformar os dados. Você vai identificar qual que é o arquivo que você está usando como fonte de dados. Esse aqui são as etapas aplicadas no Power Query. Aqui em fonte você vai identificar qual o local que está o teu arquivo que você está usando como fonte de dados. No caso aqui, ó, Giovanni, documentos, aula 4.1, apontamentos.xlsx, que é um arquivo de Excel. Então, se eu for nesse diretório aqui, ó, eu vou identificar qual que é o local que está esses meus arquivos. Já tenho aberto aqui, mas ó, é o mesmo. Então essa aqui é a pasta. E esse aqui é o arquivo que está sendo utilizado, ó, apontamentos, para fazer aquela minha visualização no Power BI. Se eu abrir aqui, ó, eu vou ver o que? Que a minha estrutura de dados aqui, ela é dessa seguinte maneira: operação, código do item, descrição, operação. Se eu mudar, por exemplo, sequência, escrever aqui sequência Arthur, vai dar erro lá. Ele não vai identificar essa coluna e ele não vai continuar com essas etapas aqui, ó. Porque sempre ele se referencia pelas sintaxes aqui. Ó, cabeçalho promovido, hora início, hora fim. Se eu tiver alguma etapa aplicada naquela coluna ali, que eu escrevi uma coisa diferente, aqui vai estar diferente. Logo ele vai se perder e não vai conseguir fazer essa programação aqui no Power Query. Então é importante que isso aqui esteja exatamente idêntico o cabeçalho na hora que você vai fazer a substituição de arquivos, assim como o mesmo tipo de arquivo, né? Se é um CSV, se é um Excel. Então olha só, eu tenho esse obsoleto aqui que foi que eu substituí, certo? Eu posso também fazer o seguinte: eu jogo o arquivo naquela tua pasta e substituo o nome do arquivo aqui, ó, em fonte. Eu substituo aqui, ó, onde diz apontamentos, eu coloco aquela outra pasta, que é aquele outro arquivo que é apontamentos obsoleto, por exemplo. Ele vai encontrar esse arquivo. Opa, não deu certo. Falta o XLSX aqui. Ó, e já encontrou e vai embora. Mas uma maneira mais legal é trabalhar com o quê? Com a fonte de dados vindo de uma pasta. Por quê? Imagina você na seguinte situação: você faz uma gestão visual, por exemplo, faturamento ou tempo de apontamento, alguma coisa do tipo assim. E o tempo vai passando, certo? Você vai tendo mais dados que você quer visualizar, os dados de agora e os dados do passado. Você pode utilizar a fonte de dados de uma pasta e simplesmente ir jogando esses novos arquivos ali dentro. No caso aqui, vou imaginar assim: eu tenho já os apontamentos de uma semana, semana 25, da semana 26, certo? E eu vou buscar esses dados aqui. Aqui eu tenho o arquivo CSV, que foi que meu sistema RP gerou. Então, venho aqui, vou em nova fonte,
pasta, vou conectar a uma pasta, vou procurar que pasta que tá. Esse aqui poderia ser daí uma pasta do Google Drive, uma pasta do Dropbox que está no teu desktop, está sincronizado, pode ser qualquer tipo de pasta. No caso aqui é uma pasta do meu hardware, C2 pontos, documentos, está na aula 4.1, pasta de apontamentos. Quando ele busca a pasta, ele já vai localizar, identificar os arquivos que estão ali dentro. No caso aqui são arquivos CSV. Eu vou em combinar e transformar os dados. Nesse momento aqui o Power BI, o Power Query na verdade, ele identifica que os dois arquivos têm a mesma estrutura e coloca um abaixo do outro. E ele combina esses arquivos com o mesmo cabeçalho. Ele faz essa magia aqui que é muito legal. Então, muito show mesmo. Ó. Aqui ele já está trazendo os arquivos do Excel, do CSV apontamentos -1 e do apontamentos -2. Então aqui eu já tenho os arquivos, ele já combinou esses dados. Fecho e aplico para poder utilizá-los. Vou mostrar para vocês aqui. Vou botar uma tabelinha só para mostrar os dados aqui. Apontamentos. Que eu importei agora, vamos colocar aqui o código do item, a data, operação, nome do operador, tempo padrão, certo? Vamos dizer que for, tá, independente do que tu vai fazer com esses dados, né? Vou mostrar só aqui que é possível você pegar e jogar mais dados lá naquela pasta e ele vai atualizar automaticamente todas as suas visualizações. Vamos dizer que passou uma semana e tu quer, agora eu tenho os dados da semana passada, eu quero adicionar, certo? Você faz simplesmente o seguinte, você pega, esse aqui é o meu apontamentos 3, dessa semana que eu tenho mais dados ali. Você pega e importa do teu sistema direto naquela pasta de apontamentos, certo? Tá aqui dentro. Como o Power Query tem a edição que ele está buscando aquela pasta ali, e você atualiza apertando esse botão do Power BI, vocês vão ver que já vai atualizar esse valor aqui, porque está carregando mais dados lá dentro. Ó, funcionou. E isso aqui é muito interessante. É interessante você já começar, mesmo que você tenha somente um arquivo, por exemplo, eu só tenho dados do mês passado, ou quero ver os dados do ano passado. Cria uma pasta para esse arquivo e importa dessa pasta. Importa os dados da pasta que está esse arquivo. Isso facilita você no futuro utilizar dados para comparar, fazer comparativos de momentos diferentes, ou simplesmente ir carregando conforme vai passando o tempo com mais dados. Então isso aqui funciona. É uma alternativa para o Arthur, por exemplo, que quer, em vez de substituir os arquivos, carrega da pasta ali, vai dar tudo certo. Ó, por que funciona? Quando você vai aqui nos apontamentos, na fonte, ele está buscando os dados da pasta aula 4.1, pasta apontamentos. Não está aparecendo aqui. Deixa eu atualizar a visualização. Ó, está aparecendo. Atualizei a visualização, apareceu. Está aparecendo apontamentos 1, 13 e o 2. Certo? E ó, show de bola.